Bom, eu acredito que eu estou ao vivo. Vou fazer esse vídeo bem rápido. Queria comentar algumas coisas. Eu acho que é importante que nós, como cristãos, como defensores da palavra de Deus, nós possamos nos posicionar em relação a alguns assuntos. Então eu queria falar um pouco sobre algumas coisas que eu anotei aqui. Espero que seja de proveito para todos que eventualmente escutem isso. Eu vou depois divulgar no próprio como publicação. Então eu queria comentar inicialmente sobre uma coisa que tem sido o tom atual de muitas pessoas, que é essa relação do STF e de alguns ministros dele com, em geral, os apoiadores do governo Bolsonaro, né? E me incomoda bastante quando eu vejo que eles estão dizendo muito que o problema é a crítica às instituições. Veja só, a crítica às instituições é uma coisa que é muito relevante como um fundamento, não das instituições, mas uma crítica à forma como uma democracia funciona. Então, assim, quando se vê as pessoas dizendo, olha, as pessoas estão criticando as instituições, então é algo a se pensar que a melhor resposta que se pode dar a pessoas que criticam as instituições é fazer as instituições funcionarem. É mostrar que as instituições estão funcionando a favor do cidadão, é mostrar que no caso do Poder Judiciário a justiça está sendo feita e que no Congresso as leis estão sendo encaminhadas. Hoje a gente vê, por exemplo, que o Executivo tem feito muitas coisas que estavam encostadas, né? Por exemplo, como a transposição, a gente viu que recentemente o presidente Bolsonaro inaugurou. Ou seja, em muitas coisas, o Poder Executivo ele tem caminhado, ele tem funcionado, né? Existem muitas críticas aí em relação à questão da pandemia, que é, na verdade, uma expectativa de que qualquer governo do mundo pudesse controlar qualquer pandemia. Na verdade, nenhum governo controlou, nenhum governo conseguiu controlar. Inclusive estão se usando muito a China aí, né, como exemplo que ela controlou. Na verdade, ela vai dizer o que for favorável a ela de toda forma. Então, assim, a melhor resposta que pode ser dada a pessoas que criticam as instituições que querem uma volta à ditadura é mostrar que a ditadura era algo ruim, digamos assim, porque hoje as instituições funcionam de maneira mais sadia, elas estão preocupadas em fazer a vida do brasileiro médio funcionar. Então, muitas vezes, quando a gente vê a pessoa preocupada em dizer que não pode falar isso, e eu abomino qualquer tipo de revolução, abomino qualquer tipo de volta à ditadura, é algo terrível, é algo ruim. Você não ter liberdade de expressão, você não ter liberdade de fala, é algo péssimo. Mas a melhor resposta que eu vejo é mostrar que as instituições funcionam. E eu vejo muita pouca preocupação das pessoas em mostrar que as instituições estão funcionando, e muito mais em criticar aqueles que estão criticando teoricamente as instituições. Veja, sempre vai ter um grupo de pessoas, seja da direita, seja da esquerda, que vai criticar as instituições. Mas, no final das contas, é muito mais importante, deveria ser muito mais relevante para elas que as instituições funcionassem. Assim, a preocupação, como é que eu respondo às pessoas que falam mais das instituições? Eu mostro que elas funcionam, mostro que elas são justas, mostro que o Congresso vota leis. Mas o que é que a gente vê hoje? O que é que a gente tem visto hoje? E eu digo isso não como uma justificativa das pessoas que são contra. Apenas digo isso que em um ambiente em que as pessoas pensam que as instituições não estão funcionando, eventualmente um grupo mais radical vai sempre pedir isso. Mas é claro que eu estou dizendo aqui, condenando de maneira veemente as pessoas que acham que a revolução ou algum tipo de ditadura que vai tirar o STF ou com o poder do Congresso é alguma saída. Na verdade, isso não é saída. Isso pode ser uma saída hoje, mas é algo que vai ter que ter um data limite. Então, como evangélico que sou, como cristão que sou, eu abomino esse tipo de lógica, porque eu sou contra revoluções, não sou a favor de revoluções. Acho que elas causam muito mais problemas do que soluções, mesmo que talvez no curto prazo elas consigam ser positivas, eventualmente elas vão trazer resultados negativos. Então vamos ver no Congresso. O Congresso, por exemplo, eu tenho uma carteira de estudante que era de graça, ela caducou. Ou seja, você veja que é uma medida que é claramente pro povo, que era positiva para o povo, ela é uma medida que acabou sendo destruída pelo Congresso. O Congresso não votou, ela acabou, né? Era uma medida provisória do governo. Como ele ia dar, digamos assim, louros ao governo, ele acabou caducando essa medida, né? Então, assim, você veja que o Congresso mostra claramente que ele tem seus interesses próprios. As pessoas deveriam enxergar isso, mas veja que a carteira de estudante,
que ficaria de graça, ela acabou, morreu, né? Então, assim, o 13º do final do Bolsa Família, que também caducou no Congresso, é uma outra medida que era para o povo, que a gente vê que por mais crítica que seja do Bolsa Família, eventualmente, assim, um 13º do Bolsa Família, num país que está numa situação que a gente está, pode vir a calhar, pode ser algo relevante para o povo, principalmente daqueles que diziam que o Bolsa Família era o melhor programa do mundo. Esse mesmo Congresso hoje deixa caducar essa medida e deixou de existir o 13º do Bolsa Família. Ou seja, mais uma vez o Congresso mostra que os seus interesses pessoais, o interesse do presidente dele na pessoa do Rodrigo Maia, que hoje eu posso dizer que é a oposição do governo Bolsonaro, ele deixa que essas medidas caduquem, porque isso depende muito do presidente. Então ele deixa que essas medidas caduquem e você vê que o Congresso depois não pode ser criticado por ações como essa, especialmente ele, mas também um grupo de parlamentares que não fizeram questão de votar esse 13º do Bolsa Família, por exemplo, porque sabiam que os louros iriam, o mérito iria para Bolsonaro, e isso eles não aceitam, né? Um outro exemplo seria a carteira de trabalho verde e amarela. A carteira de trabalho verde e amarela também caducou no Congresso, que daria um grande impulso para os jovens arranjarem trabalho. Pessoas que estão hoje tendo muita dificuldade em encontrar emprego, especialmente nesse momento agora de pandemia, que viria bem mais a calhar, né? Mas agora também caducou no Congresso. Então, o Congresso mostra claramente que tem suas pautas. Então, a justiça funcionando, o Congresso funcionando, essas pessoas que podem estar criticando o Congresso, elas vão desaparecer. As pessoas vão mostrar que digamos assim, as instituições estão funcionando da maneira que foi esperada que elas funcionassem, e as pessoas vão deixar de existir, vão ficar despreocupadas com isso. Esse grupo minoritário radical vai perder voz, ele vai falar lá, mas as pessoas não vão se preocupar com ele. Então, veja, mas aí o que é que a gente chega do Congresso? Chega a história com faquinha agora de uma história de poder religioso. E esse poder religioso não é nem tipificado como crime, mas ele vem que esse poder religioso pode ser de qualquer pastor, que qualquer pessoa, um líder religioso, que faça qualquer defesa. E veja, e aí você vem na questão do candidato. Veja, deixa eu deixar bem claro, essa distinção entre candidato e ideias, essa é uma distinção muito subjetiva. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer para as pessoas. Veja, se você diz assim que nenhuma igreja vai poder defender nenhum candidato, ou pode falar nem sobre ele, ou apresentar ele. Veja, primeiro defender o candidato significa o quê? Significa falar o nome dele? Significa apresentar ele? Se ele é um candidato, ele não pode se apresentar à comunidade que ele é candidato? Não sei. Significa defender as ideias de que encaixa com o candidato que está no poder? Tipo, se algum candidato está dizendo, olha, eu sou contra a pauta homossexual, e naquele momento um pastor vai no dia de noite, olha, nós também somos contra a pauta de talvez um casamento homossexual. Isso significa também dizer que eu estou defendendo aquele candidato? Veja, quando o Fachin, o ministro Fachin diz que pessoas que podem se aproveitar de pastores para ser candidato, eles vão ter os seus mandatos cassados, mesmo que ele tenha se voltado contra, veja, fica aberta uma grande área de subjetividade. Nós não sabemos exatamente o que é o limite do que significaria, digamos assim, a ideia do abuso que ele criou aqui, né, um termo novo, poder religioso. Então veja, o próprio STF, que é o guardião, que deveria ser o guardião da Constituição, eu acredito que ele não está mais sendo isso há um bom tempo, o próprio STF diz que ele pode calar pastores. Veja exatamente qual a distinção que eu vou fazer claramente de defender um candidato e as pautas de um candidato, em que momento eu vou saber dizer o que é um e o que é outro. Veja, esse é uma distinção muito subjetiva, esse é um detalhe muito, digamos assim, muito fino, uma linha muito tênue que ninguém vai conseguir distinguir. Se ele começar a dizer que vai caçar candidatos que podem ter alguma ligação com a igreja, a gente pode estar num período muito estranho. E eu queria falar isso aqui porque é engraçado, porque a gente vê sindicatos, né, que defendem abertamente muitos candidatos, os professores na própria federal tem professores que saíam da sala de aula e deixavam o candidato entrar para ele poder defender lá o seu mandato, né? Então assim, é coisa bem estranha, né? E ele nunca houve nenhum problema, isso é coisa há 15, 20 anos atrás acontece, todo mundo sabe que o sindicato faz isso, todo mundo sabe que o professor tem pauta, eles geralmente estão alinhados com pessoas de esquerda, até inclusive os líderes comunitários, mas ninguém nunca se preocupou em dizer que existe um poder de influência deles, né? Assim, a gente vê constantemente o sindicato sair alguém inclusive aqui em Recife, sair alguém do PT, na verdade todos eles eram
filiados, né? Mas aí ele saía do sindicato, ia ser candidato e depois voltava para o sindicato, ou seja, você viu uma lógica entre eles muito grande. Não vi nenhum ministro do STF estar preocupado com esse poder que eles tinham, especialmente os professores, né? Professores, a gente sabe, por exemplo, eu faço parte de um grupo de professores aqui, e eu sei que todos eles têm uma pauta contra Bolsonaro, eles falam abertamente, falam o tempo todo, tem 22, se não me engano, 30, quase 30, então eles falam o tempo todo disso. Então como é que eles falam isso na sala de aula? Eles não defendem em nenhum momento, eles ficam calados o tempo todo, quando a gente sabe que falavam na minha. Eu tive um professor meu que falou abertamente que era de esquerda, que lutou contra lutou lá contra a ditadura, que pichou coisa. Ele falava com orgulho, ele falava ele estufava o peito nisso. Então, esse poder, isso tem o quê? 17 anos, né? Vai 20 anos, né? Então, assim, nunca se preocupou com esse poder, mas agora é o pastor que não pode mais falar, é o pastor que não vai, que está sendo esse abuso de religioso, né? Mas os professores, sindicatos e líderes comunitários que fazem isso há mais de 30 anos no Brasil nunca tiveram essa crítica, nunca tiveram essa oposição, e isso é bem interessante porque fica parecendo realmente algo tendencioso, né? Um tipo de perseguição que está sendo feita aos pastores e às igrejas, né? Que é algo muito perigoso de se acontecer. Então, em relação a isso, um sindicato particularmente foi lá no meu trabalho, ele fez uma palestra quase de meia hora só falando mal da reforma da Previdência, mas eu não me lembro de ninguém falar disso de poder religioso, né? Apenas os pastores agora que podem fazer esse poder religioso. Você vê claramente colocando um alvo, né, nas igrejas, como se as igrejas evangélicas fossem parte do problema do Brasil, né? Quando na verdade a gente tem visto que nós somos, graças a Deus, a solução. Então, veja, eu queria fazer um comentário rápido sobre porque o Edson Fachin falou isso, o Celso de Mello falou que os apoiadores de Bolsonaro eles são fascistas, né? São nazistas, né? E a gente sabe que a massa evangélica hoje está apoiando muito o presidente Bolsonaro, muitas pessoas estão. Então, de maneira lógica, a gente está... nós somos os fascistas do Brasil, né? Nós somos aqueles que querem talvez uma teocracia, né? Nada mais distante da verdade, uma mentira repetida diversas vezes, mas ainda assim a questão está aqui. Veja, o STF está dizendo claramente que tem um grupo enorme de pessoas que ele acha que é um risco à democracia do Brasil, que são pessoas fascistas, são nazistas, são contrárias às liberdades civis, né? Teoricamente é o que eles dizem por aí. E eu só quero fazer um comentário rápido sobre onde é que está o início disso tudo, né? Por que isso é tão complicado? Por que muitas vezes a gente vê essa desilusão das pessoas nas instituições, quando as instituições hoje elas estão claramente perseguindo um lado, buscando apenas um lado digamos assim, do espectro político. E o Congresso da mesma forma. O Congresso hoje, ele é oposição ao governo Bolsonaro, ele está com as suas próprias pautas, ele tem a sua própria caminho de oposição. Então as pessoas veem isso e ficam pensando, realmente, como é que eu vou encaminhar alguma coisa para um Congresso que eu vejo que não funciona, um STF que está sendo injusto. De toda forma, como eu disse, o preâmbulo é um absurdo qualquer ação que venha derrubar o Congresso, o STF. Mas eu queria só fazer esse comentário sobre onde é que eu vejo que está o início do problema disso tudo. O problema disso tudo está na Bíblia. Não problema para o ser humano. A Bíblia é a solução, mas o problema é que essas pessoas elas estão acostumadas, e a gente vê isso por aí, a criticar a Bíblia, a criticar as ideias cristãs. Eu não estou preocupado aqui em falar de passado, de cristianismo, estou falando desse exato momento. Então, nesse exato momento, ele sabe que o pensamento cristão, o pensamento conservador, o pensamento baseado na palavra de Deus, o pensamento evangélico, ele é considerado, né, como muitas vezes, né, ele é considerado como irracional, né? Um pensamento que religioso não pode entrar na pauta, porque o pensamento religioso não se encaixa, né, no mundo que nós vivemos, né? Então, assim, é como se o pensamento religioso, como se o cristão médio, como se o evangélico, ele não medisse essas coisas, ele não avaliasse a Bíblia em relação ao mundo que ele vive, ele não fosse em si mesmo um filósofo, ele não observasse as situações que estão ao redor dele, olhasse para a Bíblia e visse, realmente, a Bíblia mostra aquilo que eu estou sentindo, a Bíblia mostra o que aquelas pessoas estão sentindo, a minha mostra o resultado delas. Então, a Bíblia, em geral, ela traz à tona coisas que as pessoas querem dizer que simplesmente que são inexistentes. Então, a gente vê, por exemplo, que muitas vezes o comportamento
homossexual traz resultados negativos para muitas pessoas passam por dificuldades nessa situação, mas eu não vou generalizar, não estou dizendo que todos os casos são assim, mas estou dizendo que em geral a Bíblia fornece o princípio, fornece a direção que as pessoas deveriam tomar, né? Então nesse mundo nós somos irracionais porque seguimos a palavra de Deus, nós somos irracionais porque acreditamos naquilo que a Bíblia diz. Então ponto 1 é esse, você não discute com o racional. Uma pessoa irracional é uma pessoa que não merece fazer parte de uma discussão democrática. Se você leva em consideração essa lógica, então o STF está certo em suprimir apenas o lado, o Congresso está certo em não se preocupar com pautas que podem estar ajudando esse lado, pode estar precisando um presidente que teoricamente ele é assim, que ele é o presidente mais conservador e o primeiro presidente de direita da história do Brasil, então o Congresso está certo em fazer oposição a ele, mesmo que por causa disso ele se cale diante dos absurdos que o STF está fazendo, e assim por diante. Então veja, se nós somos irracionais, nós somos também falsos moralistas, né? O cristão médio ele diz uma coisa e faz outra, né? Como essas pessoas na verdade são extremamente ignorantes da Bíblia, porque o próprio Paulo vai dizer isso: o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, então eu acabo fazendo mal. Então assim, se esse sentido de falso moralista é dizer que as pessoas, por pregar um moralismo bíblico, elas têm que estar na mesma altura desse moralismo bíblico, isso é um absurdo, isso é um desconhecimento total. Em 1 João a gente vai dizer que ele vai dizer aquele que diz que não mente, né? Que ele não peca, ele está mentindo. Então assim, nós somos sim falhos, nós vamos cometer erros, mas nós acreditamos que independente de nós, há uma verdade superior acima das pessoas, e essa verdade vem do próprio Deus, essa verdade vem do próprio Jesus. Então essa acusação de falso moralista que eles fazem muito numa discussão racional, aspas, também acabam excluindo as pessoas, né? As pessoas de cunho evangélico, de cunho religioso e cristão, desse tipo de discussão. E agora nós somos ditadores e fascistas, né? Agora o STF, como o Celso Melo falou, nós somos pessoas que não querem saber dos outros, somos ditadores, querem destruir as instituições, essas instituições que pensam isso de nós. Veja que coisa interessante, eu estou aqui claramente defendendo que revolução é algo absurdo para pessoas de pensamento conservador, é algo que nunca deve ser feito. Fechar Congresso, fechar o STF é algo que nunca deve ser pensado nem como alternativa. No entanto, agora nós somos ditadores, nós somos fascistas quando a gente vê o Congresso fazendo exatamente isso. Ele está prendendo pessoas por processos obscuros, sem ter conhecimento das acusações, sem poder se defender exatamente. Chega lá e bate uma pessoa, e o Congresso fazendo parte de acusador, de vítima e de julgador, que é mais uma vez uma coisa extremamente estranha. Veja que coisa estranha o Congresso está fazendo, né? Então assim, o que é que eu quero dizer? Para encerrar essa live, que é muito curta, eu só queria fazer esse desabafo, é dizer, olha, enquanto o pensamento for basicamente o seguinte, de que conservadores são pessoas fascistas, conservadorismo está ligado ao conhecimento bíblico, ao conhecimento evangélico, e o pensamento evangélico for considerado irracional, o pensamento evangélico for considerado de falsos moralistas, são considerados de pessoas que são pessoas radicais, são pessoas que não se pode ter uma conversa com essas pessoas porque elas são bitoladas por algum tipo de entidade religiosa, e por isso eles devem ser excluídos do processo democrático, quando nós fazemos parte da mesma democracia que as outras pessoas fazem. Então veja, se esse pensamento continuar desse jeito, se nós conseguimos considerar irracional, então nesse mundo, o que o STF está fazendo, ou o que o Congresso tem feito nos últimos anos, é absolutamente normal. É a exclusão do pensamento conservador do mundo, o pensamento conservador que ultimamente leva a Bíblia. Então a Bíblia vai ser excluída do processo. A gente vê isso nos Estados Unidos, a gente está vendo isso em todo lugar. Então a pergunta clara é, o que de fato seria uma democracia em que a minha liberdade de pensamento e minhas crenças podem ser colocadas em discussão? Eu não estou nem dizendo aqui, eu nem preciso de muitas das pautas que as pessoas dizem, eu nem preciso de usar a Bíblia, apesar de saber que a Bíblia é o princípio por trás de todas elas. Então, nesse mundo, e é isso que eu quero dizer, nesse mundo em que os evangélicos são chamados de fascistas, são chamados de racistas, são chamados de homofóbicos, nesse mundo, quanto mais o pensamento conservador, que está tão ligado à Bíblia, está tão ligado à palavra de Deus, ele foi enxotado da discussão pública, as pessoas que apoiam esse pensamento, elas forem excluídas desse pensamento, então vai estar tudo certo. Então, para esse mundo, esse grupo de pessoas, quanto mais fora da discussão eles estiverem, melhor para essas pessoas. Então, no final das contas, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu fiz essa live sobre isso? Eu quero dizer que, veja só, há claramente o intuito das pessoas, eles não estão, veja, quando você olha para hoje o Brasil, você fica surpreso, mas não fique surpreso, porque era isso que eles já diziam do pensamento conservador há muito tempo.
Ele já ligava um pensamento conservador ao cristianismo, já ligava a pautas morais, já dizia que era falso moralista, já dizia que era homofóbico, já dizia que era racista. Então, esse pensamento ele era amplamente divulgado em universidades, é amplamente divulgado nos políticos, ele falava abertamente com as outras pessoas. Então, assim, quando você tem esse universo em que o pensamento conservador, ligado a uma religiosa, ligado digamos, a um braço, ao cristianismo particularmente, enquanto essas pessoas acham, pessoas que têm base cristã, assim por diante, enquanto isso estiver ligado eventualmente à Bíblia, as pessoas vão criticar e vão achar que estão certas em perseguir eles, porque acham que esse tipo de gente não é para fazer parte da discussão pública. Então essas pessoas têm que ser excluídas, porque elas são irracionais. Como é que você discute com um coisa irracional? Você já pensou olha, eu vou discutir com uma pessoa no meio da rua que é doido? Eu não vou fazer isso. Então, se o evangélico ele é racional, porque ele não usa a mente, no sentido oposto da palavra de Deus, né, que ela pede o culto racional, ela pede o culto em que eu estou entendendo o que eu estou fazendo, eu estou pedindo perdão por uma ação racional minha, no sentido que eu sei porque que eu estou pedindo perdão, eu sei que eu estou errado. Então, se esse povo é enxotado de debate público, realmente tem que perseguir, tem que fazer, mas ele não está perseguindo a Bíblia, ele está perseguindo a ponta. O objetivo não é exatamente diretamente, infelizmente o diabo tem diversas formas ardilosas, ele não quer ir diretamente na Bíblia, ele vai na verdade, ele vai pela rodeando, ele vai pelos flancos, né? Ele vai pelos lados, de maneira que esse pensamento conservador, o pensamento bíblico, que pode eventualmente se manifestar na política, ele sempre guardado, ele sempre fechado, para que ele nunca chegue a influenciar a sociedade que nós mesmos fazemos parte. É engraçado isso, porque assim, quando nas pautas lá de casamento homossexual diz, então eu pago impostos, então eu sou um cidadão igual aquela pessoa, e eu não tenho meu casamento, digamos assim, o casamento, aspas, casamento homossexual assumido pelas pessoas. Do mesmo jeito, o evangélico paga o imposto, ele vive a vida que ele tem, o cristão passa a vida que ele tem, mas ao mesmo tempo a opinião dele, porque ele é cristão, não pode ser levada em conta. Veja que coisa absurda. Então eu pago meu imposto, mas na hora de votar eu não posso falar. Eu pago meu imposto, mas na hora de dizer, olha, a minha Bíblia a minha opinião é baseada na Bíblia, e minha opinião é baseada na Bíblia, apesar de tudo isso que as pessoas dizem, não é irracional, é uma opinião racional. Eu meço o que eu estou falando, eu observo os resultados da desobediência da palavra de Deus, e eu vejo o que acontece com a sociedade quando ela abandona os princípios bíblicos. Então essa é uma opinião absolutamente racional, mas ela é enxotada do debate público, e nesse ambiente você vai levando muitas camadas. Você chega no STF dizendo que é fascista, você chega no STF dizendo que ele é nazista, e assim por diante. Ou seja, no final das contas, enquanto esse pensamento continuar, enquanto esse pensamento for prevalente na mídia, se for prevalente na academia, for prevalente no mundo teoricamente, né? Eu sou inteligente, eu sei de tudo, então é um absurdo você acreditar que existe um Deus, né? Eu estava dizendo recentemente que, no final das contas, eu quero encerrar com esse pensamento, quando a gente vê essa questão de pandemia, em que as pessoas, teoricamente de bem, colocam, especialmente a esquerda, colocam sobre governos o controle de pandemia, quando a gente vê que governos, nenhum do mundo consegue controlar isso, nenhum governo do mundo conseguiu controlar do jeito que ele queria, nenhum governo do mundo conseguiu fazer isso. Por quê? Porque mostra que governo e homens não têm controle sobre sua própria vida. Governo e homens, ele não consegue fazer tudo. Então isso é uma questão racional. Racionalmente eu observo que o ser humano, ele é impotente em relação a esse mundo. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu acredito em Jesus, eu acredito na palavra de Deus. Não é porque eu sou fraco e eu digo, meu Deus, como eu sou fraco e eu queria ser forte, por causa disso eu tenho que adorar um Deus. Muito pelo contrário, eu sou honesto. Eu sou humilde, eu digo, eu sou fraco, eu sou incapaz, é por isso que eu tenho que adorar um Deus, porque eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele pode, não é porque eu sou fraco, eu não estou preocupado. Fraqueza é algo que todo mundo tem. A gente está vendo nessa pandemia que todo mundo é fraco. Quem é que não é fraco? Quem é que está conseguindo? Quem é que está batendo no peito e dizer, esse vírus não vai me pegar e eu não vou morrer por causa disso? Ninguém está conseguindo fazer isso. Está todo mundo com medo, todo mundo guardado dentro das suas casas, e aí matando gente e acontecendo milhões de coisas no mundo todo mundo com medo. Então, no final das contas, eu sou honesto. Eu digo que eu não posso, e eu digo que eu vejo o mundo e vejo que no mundo que eu não posso, existe alguém que pode. E eu olho para a Bíblia e ela tem respostas racionais, ela tem respostas espirituais também, mas ela tem respostas racionais para essas minhas questões. Então, no final das contas, eu quero dizer que nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele sim tem respostas. Ele é para pessoas que sejam humildes, não para pessoas que estão dizendo que são fracas. Eu sou humilde porque eu sei que eu sou fraco. Se você acha que é forte, você acha que consegue tudo, você está errado. Você também é fraco.
Você não consegue, você não vence a pandemia, você não vence as dificuldades do mundo do jeito que você quer vencer. Veja as doenças que estão por aí, veja o câncer, o que é que faz nas pessoas. Então isso é uma decisão racional que vai ter repercussões espirituais. Veja as suas da sua vida e veja como a Bíblia tem respostas para você. Então isso que eu estou dizendo é uma discussão que pode ser feita em qualquer ambiente público. Por que não pode ser feito? Por que eu tenho que ser excluído desse ambiente por causa disso? Então, o que eu quero dizer no final das contas é que o STF, a forma como o STF está trabalhando, a forma como o Congresso está trabalhando, a forma como as pessoas muitas vezes se desiludem com essas instituições, tem muito a ver com a forma como essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, elas veem como as coisas funcionam. Elas veem como as coisas estão funcionando e veem que eles não são representados, veem que está sendo perseguido um lado só da coisa. E isso é um problema sério, isso acaba sendo uma dificuldade para as pessoas terem fé nessas instituições, apesar de, como eu estou dizendo aqui, isso é um absurdo, qualquer tipo de absurdo, destruir essas instituições por inteiro. Mas elas se desiludem, então vai sempre ter um grupinho que vai ter lá esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, o que é que está o pano de fundo? Qual é o pano de fundo dessa situação? O que é que está por trás disso tudo? O fato, claro, é evidente, o pensamento conservador, o pensamento bíblico, o pensamento cristão, ele tem que ser enxotado do debate público, porque esse tipo de gente não pode fazer parte. É isso que eles estão querendo dizer. É a racionalidade, a elite racional que está querendo dizer isso, está querendo dizer que esse povo tem que estar fora. E isso é um absurdo. Então é isso que eu estou querendo dizer. Por que eu estou ligando essas pautas? Porque eu vejo claramente que no ambiente que essas pessoas vivem, o ambiente que o Celso de Mello falou, o ambiente que o Edson Fachin falou, que vai ver poder religioso, o ambiente, esse tipo de pensamento, se ele for prevalente, o que eles estão pensando está correto. O problema é que eles estão baseados, na verdade, em duas coisas, em falsidade, é esse o pensamento que eles têm, e mentiras. Essa que é a questão. Então o que nós temos que fazer, antes de tudo, eu queria finalizar com esse recado, nós temos que lutar para que as pessoas entendam que a nossa fé, a fé cristã, a fé evangélica, é uma fé que eu posso olhar para o mundo espiritual, que me dá respostas espirituais, mas ela também é uma fé racional, é uma fé que traz resultados práticos, traz resultados claros para todas as sociedades que usarem essa fé do jeito correto, que todas as verdades bíblicas, a sabedoria bíblica da forma correta, ela tem respostas para isso e o resultado geralmente é bom. É isso aí, pessoal, queria deixar esse recado. Não sei se é muito claro, eventualmente eu vou fazer uma outra live ou outro vídeo, mas é isso aí, agradeço quem puder ver depois. Muito obrigado, até mais.